essa mãezona querida. Boa noite. Boa noite, meu filho. Ó, eu tô de Israel. Né? Hoje de Israel. O volume para mim está aqui um pouquinho baixo. Pessoal, conseguir falar um pouquinho mais alto? Olha. Tá, falo sim. Pronto. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar tudo. Todo mundo animado para a live Pronto. de hoje. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus sobre as profecias e Israel. Eu queria apresentar rapidamente para você que está aqui com a gente pela primeira vez a doutora Nara Pedrini. Ela é do Rio de Janeiro, né? Hoje ia falar Rio de Janeiro e São Paulo. Ela é do Rio de Janeiro e de São Paulo também, né? Eu estou emprestada no Rio de Janeiro. Não, eu tô... Ai, meu Deus, aqui, pronto. Agora ela é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, então, de Israel. Eu sou Rio de Janeiro. Ai, meu óculos. Eu estou emprestada no Rio de Janeiro. Está emprestado no Rio de Janeiro. Opa, a conexão está falhando um pouco aqui, calma aí. Não acredito. Olha, Matheus, eu vou começar a chegar à conclusão que o problema é a tua conexão. Tá bom agora? Tá, agora dá para ouvir. Tá. Você tá com delay? Tá com delay. Eu tô com delay? Eu falo, você demora a ouvir. Eu também, a senhora, lá para mim tá com delay. Gente, como que tá aí para vocês aí? Só para a gente ter certeza. Deixa eu ver aqui minha conexão, então. 1 minuto, fica aí. Aqui. Mas vamos lá que vai dar certo. E aqui vai dar. Doutora, eu já queria que a senhora começasse a falar agora sobre as profecias bíblicas em Israel. Nós estamos vivendo num tempo muito propício, oportuno e único, né, na história da humanidade. E esse tempo que nós estamos vivendo também tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? E tudo a ver com Israel. Então, eu queria que a senhora hoje falasse para todos nós, à luz da palavra de Deus, o que tem a ver esse tempo com Israel, com as profecias bíblicas. Estamos todos ouvindo a senhora. Obrigado pela participação dessa live. Honro a vida da senhora. A gente está aberto. Já estou aqui com o meu notebook aberto para anotar aqui e vai ser bênção demais. Agora é com a senhora. Então, Matheus, uma das coisas que eu mais gostei estudando sobre Israel, certa ocasião, você sabe, eu até imprimi para todo mundo, porque se eu falasse, ninguém ia entender. Em hebraico, o alfabeto é diferente, a gente tem que ser alfabetizado de novo, e etc e tal. Estou longe aqui de ensinar hebraico para vocês, a despeito de eu amar o hebraico. Mas tem uma letra, só uma letra que essa noite eu quero ensinar, porque aí tem a importância de Israel para nós, Israel hoje, porque amar Israel. Porque, por incrível que pareça, sabe, todo artista, quando ele faz uma obra-prima, ele assina embaixo, tem a sua assinatura. Você acredita que em Jerusalém, na topografia de Jerusalém, tem a assinatura de Deus, Matheus? Então, tá tudo bem com a conexão? A tua conexão é que tá rodando aí. Tá tudo bem? A minha conexão aqui, para mim tá bom, mas a senhora Mateus, aqui para mim que tá rodando, mas eu tô conseguindo ouvir. Tua conexão que tá ruim. A minha. O da senhora tá rodando aqui para mim, mas eu consigo ouvir. Você fica assim, tipo, que nem computador pensando. Não, tudo bem. Gente, como que tá aí para você? De quem que tá falhando? Eu não tô... Deixa o pessoal responder aqui. A conexão de quem tá ruim? Melhor, porque para mim é a tua que tá falhando. Ah, então... Então, o pessoal tá falando que é da senhora, mas vai lá que é aquele negócio que a gente falou dos convidados. Agora voltou. Ai, pode ir falando que o áudio está chegando. Então, ó, tá vendo essa letra? Dá para ver? Essa é a letra Shin, gente. Letra Shin, tá vendo?
Ó, Shin. Essa letra é importante, porque você vai entender a importância de Israel. Essa letra, ela vem ela é usada no nome de Deus El Shaddai. Shin Shaddai. Ela tem esse som. Então é Shaddai. E o que significa El Shaddai? Shomer Dartot Israel, que é o guardião das portas de Israel. Por isso que Israel é cercado de inimigos e não é destruído. Agora, eu disse que tem uma assinatura. Vamos lá, ó. Dá para ver? Coloca Essa mais é a perto. topografia. Mais para cima um pouquinho. Dá para ver? Agora dá. Mais para cima E um pouquinho. agora? Aí. E agora? Dá. Tá vendo? Uhum. Viu? Você viu que a letra Shin deitada? Levanta só mais um pouquinho, doutora. Ó, Sim, ó, sim. a letra Shin deitada. Sim. Então, essa é a topografia de Jerusalém, meu querido. Vou tirar os tem comentários. a assinatura de Deus. Aí. Pronto. Hã? Tirei os comentários, agora melhorou. Então, porque os comentários, quando o Instagram não está muito estável, os comentários, eles deixam a conexão mais lenta ainda. Então, você viu, Jerusalém tem a assinatura de Deus. E isso eu fui aprender com os próprios judeus, eles sabem disso. Isso é um capricho de El Shaddai. E eles sabem. E eu quero te contar uma história da história moderna de Israel, para você ver como Deus guarda Israel e por quê. Aí eu já vou falar da importância das profecias e da importância para nós. Lembra que eu disse da outra vez que eu trabalhei na Embaixada de Israel? Eu entrei naquele lugar com muita graça de Deus. O embaixador gostava de mim de graça, sabe? Aí, o Shilomo, o embaixador Shilomo. Aí, um dia, ele me chamou para a sala dele e ele falou assim, por que você ama Israel? Eu falei, ai, SOS, sabedoria. Eu preciso falar alguma coisa bem concreta para ele. Por que eu amo Israel? Eu falei assim, eu amo Israel porque eu amo Deus. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, porque Deus fala de Israel o tempo todo. Então eu tenho que entender Israel para eu poder entender o que ele ama. E aí eu não entrei em Israel espiritual, não entrei em nada. Falei Israel nação. Aí ele falou assim, então eu vou te contar uma história de Israel moderno. E ele mancava. E aí ele falou assim, eu tenho essa cicatriz, eu tenho essa sequela da Guerra dos 6 Dias. Eu era piloto. Ele falou assim, todos nós pilotos, você sabe pouco ou muito sobre a Guerra dos 6 Dias. Então, para você que está me ouvindo agora, quando você pega Mateus capítulo 24, e ali do versículo 32 em diante, quando o Senhor fala que um dos sinais do tempo o sinal seria a figueira. A figueira, ela sempre foi usada para falar de Israel, do plano de salvação. Aliás, a folha de figueira começou com Adão, já um prenúncio da salvação através de Israel, porque até Jesus a gente usaria folha de figueira e com Jesus que nós seríamos cobertos com salvação. Mas até então, quem foi fiel a tudo foi Israel, até que o tempo dos gentios chegasse. Por isso que a gente deve muita gratidão a Israel, porque eles se mantiveram, sabe, durante o Holocausto, mesmo com todo aquele sofrimento. Você já viu o filme A Lista de Schindler? Eles continuavam celebrando Shabat, celebrando Páscoa, ou seja, a fidelidade deles a Deus foi uma história de 4.000 anos até chegar Jesus. Então a gente só tem que ser grato. Tudo chegou a nós porque eles foram fiéis a Deus. Mesmo indo para exílio, eles continuaram fiéis a Deus. Então, ele falou assim, quando a gente pega Mateus capítulo 24, quando ele fala que o sinal seria os ramos que brotariam e as folhas. Então, ele fala de um sinal em 2 etapas. E quando a gente fala de um sinal de 2 etapas, essa é a história de Israel moderno. Foi uma restauração em 2 etapas.
foi em 1948, um cumprimento profético fenomenal, que eu vou ler na Bíblia para vocês, esse cumprimento profético. E depois, mas só que não estava completa, porque Israel não é Israel sem Jerusalém. E Jerusalém não estava no domínio de Israel. Então, só em 1967, com essa guerra dos 6 dias, que Jerusalém voltou. Então, aí voltando ao embaixador. Aí ele falou assim, então, eu participei da guerra dos 6 dias e você sabe que nós não tínhamos exército suficiente para todos os países árabes nos atacarem do jeito que atacaram. E ele falou assim, e principalmente nós, né, do aéreo, nós não tínhamos condições, não tinha equivalência dos nossos inimigos. Ele falou assim, mas todos nós, eu vou contar para você, ele falou, e ele é um homem super, hiper intelectual. Todos nós tivemos experiência de ver anjos conosco no avião. Ele falou, eu vi anjo, você acredita? Eu falei, acredito, e como acredito? Ele falou assim, anjos estavam conosco. Então, essa vitória, a vitória da nossa nação, não foi uma vitória, não foi uma vitória assim, da nação de Israel, foi do Deus de Israel que protegeu a nação de Israel. Mateus, eu sou meio doida. Então, nesse sentido, de tanto amor por Israel, eu comecei a estudar sobre o terceiro templo. Fui para Israel, você nem sabe onde eu fui parar. Fui parar naquele grupo que está com tudo pronto para o terceiro templo. Sou amiga deles, vou te levar lá. Aí, o líder deles, eu vou cobrar esses se aí, chama Gerson. Olha, eu te levo lá na casa da Xoxana, ela e o marido, eles já fizeram todos os instrumentos e a gente vai lá, ela toca a harpa pra gente. Aí eu tenho uma filmagem com ela. Aí então, e depois eu tenho uma anúncio sobre Israel, não me deixe esquecer, doutor. Ah, não, anuncia. Israel, eu vou rapidinho. Então, a outra história, antes da gente ler, porque tudo isso, o Deus de milagre de Israel nação é o teu Deus de milagre. Agora, uma coisa não anula a outra. Não é porque você é Israel espiritual que o amor e a fidelidade de Deus acabou com Israel. Isso está escrito em Jeremias 31. Ele diz que o dia que parar de ter, olha, o dia que não tiver mais sol e não tiver mais estrela, esse é o dia que ele não vai mais cuidar de Israel. Então, se você levantar e ainda tem sol, e se você for deitar e ainda tiver estrela, pode ter certeza que ele ainda cuida de Israel nação. Isso foi um antissemitismo que entrou anulando Israel nação em favor de Israel espiritual. Ambos existem e coexistem. A bênção é para Israel espiritual e a bênção é para Israel nação. Então, falando do Gerson, ele me contou a história dele. Aí o Gerson também ele também é manco, né? Aí ele falou assim, você quer saber minha história? Porque ele me viu muito curiosa sobre tudo, né? Eu falei, quero. Aí ele contou, resumindo em 2 segundos, a história dele, que ele já não era, né? Ele era um soldado e ele foi ferido na perna e ele não conseguiu prosseguir. E os amigos dele não conseguiram chegar e levá-lo embora, resgatá-lo. E ele foi cercado por 2 tanques, né, do inimigo. E ele falou, acabou, eu não morri com o tiro, mas agora eu morri, os tanques me cercaram. E, de repente, ele viu os soldados que estavam no tanque saírem correndo. E um ficou estático. Outros saíram correndo e um ficou estático. Sabe quando você fica com medo que você fique estático? E aí ele falou, você ficou por quê? E o que aconteceu? Que todo mundo saiu correndo. Ele falou, você não está vendo? Aí ele começou a descrever tudo aquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo uma multidão de soldados ao redor do cara. Ele estava se rendendo, entendeu? Então ele viu os anjos ali guardando o Gerson. E essa guerra, pastora, dos 6 dias, é muito importante o pessoal depois de pesquisar, porque foi realmente um milagre de Deus sobre Israel.
um milagre. E as pessoas que estavam na guerra estão vivas hoje ainda, né? E é uma guerra Olha, eu tô onde contando você de dois pega ali lados. Israel, Eu tô que é do contando tamanho de um nada ali, do menor estado do Brasil, e todos os países ao redor e os aliados deles queriam tomar Israel. E Israel não tinha recurso Israel é suficiente, menor. não tinha recurso, não tinha armamento, não Exato. tinha preparo. Hoje Israel é o melhor soldado, o melhor exército do mundo. Mas na época, Israel não tinha a estrutura que tem hoje, nem o treinamento que tem hoje, né? De soldados e tudo mais, tecnologia. Era realmente, aos olhos humanos, a nação mais fraca para. Então seria muito fácil. Gente, você pega todos os países ao redor e os aliados deles para acabar com Israel. E em 6 Eu dias, falo Israel questão toma de que Jerusalém. veja no mapa. Veja no mapa, gente. Olha o tamanho. Israel é menor do que Sergipe. Por mais bem treinado que fossem os soldados, eles não tinham condição. E olha, era muito tempo, muito pouco tempo de nação. Eles renasceram como nação em 1948. Em 1967, 1948, eles também foram cercados pelo inimigo. Agora, em 1967, foi assim, descomunal por todos os lados. Eles foram totalmente cercados. E Deus, essa vitória, você tem que estudar história, gente, não é só Bíblia. Pega um livro de história, isso é história moderna. 1967, em termos de história, foi ontem. Isso é um testemunho do poder de Deus, de Shomer Datot Israel, que é o guardião dos portões de Israel. Isso é uma realidade, não é uma brincadeira. Isso é o que dá segurança para eles. Por isso que eles mostram com orgulho o que eu acabei de mostrar para vocês. A letra Shin na topografia de Jerusalém, mostrando que Jerusalém tem um dono. Em Ezequiel capítulo 5, versículo 5, está escrito: eu coloquei Israel no meio das nações. A gente considera, em termos proféticos, a gente chama que Israel é o umbigo do mundo. É onde tudo começou. Por isso que está Ezequiel 5:5, eu tenho até uma imagem aqui, eu e as minhas imagens. Então, é mais para cima, mais para baixo. Colocar mais perto agora da câmera. Aí, um pouquinho mais para cima. Aí. Aqui. Então, aí aqui, ó, aí tem uma imagem do templo, tem uma imagem de Israel, mas de Jerusalém, só para... É uma imagem que a gente usa quando eu dou aula e que também não é minha essa imagem. Eles mostram Ezequiel 5:5 aqui. Israel é ao centro. Por que é a importância? Eu falei na semana passada. Tudo aconteceu. Você pode considerar, vamos pensar assim. Israel tem uma história ontem, e onde teve milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Israel tem uma história hoje. E Israel vai ter uma história amanhã. E toda misturada com a igreja. Israel tem uma história ontem, onde Deus disse que que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a história de ontem de Israel. E aí você tem toda uma trajetória da nação. Você tem toda uma trajetória de Deus falando de nós. Qual é a nação que gastava? É só você estudar sobre festa dos tabernáculos. Durante 4.000 anos, eles sacrificaram 70 animais, que não era barato para eles naquela época. 70 animais em favor das 70 nações. É que naquela época 70 era como se fosse o mundo inteiro. Que nação que faz isso? Bom, é a mesma nação que quando chega um soldado sírio machucado na sua guerra civil, ou mesmo quando estava contra Israel, essa é a nação que põe o soldado no hospital, cura o soldado e manda de volta para a Síria seguro, e não põe isso na mídia, né? Para mostrar, ó, sou eu estou fazendo. Não, Israel, ele obedece o que está na Bíblia, amar o inimigo, literalmente, sabe? Então, quando isso é um assunto, para falar da história moderna, então, e essa mídia antissemita, a gente passa em 3 lives aqui. Mas então Israel tem uma história ontem que está misturada com a gente. Por isso então, que é importante, até conectando com isso que a gente não vê na mídia,
o pessoal, que no o Maoz nós liberamos aquela revista mensal e as situações que acontecem hoje em Israel que a mídia não mostra. E nós mandamos tudo pela revista. Aquilo que não mostra, as fotos, os conteúdos, os porquês, tudo à luz da Bíblia. Então é importante depois, se você não assinou ainda a revista, totalmente gratuita, você pode assinar depois. Eu vou dar aqui, eu deixar ali o e-mail depois para vocês. Continua aí, porque a gente quer saber tudo das profecias de Israel. A revista é muito boa, hein, gente? Não deixa de mandar um e-mail, mandar um direct, um e-mail, qualquer coisa aí pro Matheus. Então, Matheus, a história de ontem a gente tem uma gratidão, porque durante toda a história, é só você ler a Bíblia e ver que a Páscoa eles chamavam os estrangeiros para celebrar. Os estrangeiros eram beneficiados por onde quer que Abraão passasse, todas as nações ou as nações da época eram beneficiadas. Você vê que aonde chegava Isaac era beneficiado. Então, nós temos uma dívida com Israel ontem e temos um Deus de milagres com Israel ontem. E nós temos já anunciado que nós seríamos os próximos beneficiados, os gentios. Bom, hoje nós temos tanta dívida quanto o Israel ontem. Israel hoje tem uma história. Israel hoje começa com a história de uma profecia. E eu queria ler para vocês, que sem óculos não dá para ler. Eu queria ler com vocês, e vocês já devem ter anotado Ezequiel 5:5. Agora anota Jeremias 16, do versículo 14 a 15. Jeremias 16, do 14 ao 15. Então, a história de Israel hoje é uma história de restauração, é uma história de milagres e que tem tudo a ver com a gente também. Mas vamos ler. Portanto, eis que os dias estão chegando, declara o Senhor, quando não mais será dito, o Senhor vive que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Lê até aqui. E que o maior evento, o maior milagre era Deus ter tirado uma nação inteira num único dia, ter tirado da escravidão para a liberdade. Até então, esse era o maior milagre a ser relatado. Nós temos um Pentateuco inteiro relatando este milagre estrondoso, magnífico, que assombrou todas as nações vizinhas, a ponto de 40 anos depois de chegarem ao pé de Jericó, e o povo ainda está assombrado com esse Deus que tirou, não só tirou, mas sustentou uma nação inteira no deserto durante 40 anos. Então, a parte 1 do versículo é essa. Agora a gente vai ver a parte 2 do versículo. A parte 2 é, mas o Senhor vive, aqui, vamos lá. Mas vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todos os países onde os havia banido, pois os trarei de volta à sua terra, que dei a seus pais. Gente, esse é o maior milagre. Ele está falando, vocês acham que o maior milagre foi tirar uma nação inteira? Não, o maior milagre é congregar de todas as nações uma nação inteira, de novo, e levar para a mesma terra, que vai ser, que ele já estava anunciando aqui, 1948. Olha, de profecias como essa, nós estamos lotados. Mas e aí você fala, e eu com isso? Você tem tudo a ver, meu querido, mesmo Deus que congregou os judeus dos 4 cantos do mundo. Ele usou um brasileiro, Oswaldo Aranha, para que a vontade dele, o voto Minerva na ONU, para que... Eu fiquei morrendo de vergonha lá na embaixada, sabe? Quando o primeiro meu dia de trabalho, todo mundo é a brasileira, brasileira. Eu era a única brasileira trabalhando lá. É a brasileira, brasileira. Aí logo eles falaram, sabe quem é aquele lá, né? Eu... Não! Como você não conhece Oswaldo Aranha? Ah, tá, mas eu conheço Oswaldo Aranha, mas não conhecia o rosto de Oswaldo Aranha. Só pelo nome. Então, é um respeito, uma gratidão ao Brasil incrível. Que para quem não sabe, foi ele que uma foi um bênção dos de votos, Deus, né? Minerva, porque ali empatou, tinha nações a favor
da restauração de Israel, nações contra, empatou, a votação empatou, quem desempatou foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 1948. Por isso o Brasil é tão bem recebido lá em Israel. Eles, quando você vai lá em Tel Aviv, você entra onde foi a declaração de independência de Israel, onde ali Ben Gurion, ali todo mundo, onde teve leu, né, o nascimento ali, a Constituição de Israel, ali tem um rosto de Oswaldo Aranha também lá em Tel Aviv. Então, a gente tem uma bênção sobre isso. Mas a gente estava falando que Israel tem uma história hoje. A história de Israel é uma história de milagres, é uma história de uma nação, se você não sabe, uma nação que foi colocada e estabelecida por Deus numa terra salobra. Eles tiveram que literalmente aprender a lavar a terra. Eles tiveram que literalmente, eles tiveram sabedoria de Deus para aprender, para receber de Deus a tecnologia, ó, mente de Deus com a mente deles, que aí desenvolveram a tecnologia de irrigação por gotejamento. Eles são especialistas em dessalinizar a água. Ali você vê, quando você anda ali pelo deserto da Judéia, você tem tubos roxo. Não é só dessalinizar, mas purificar a água de esgoto a ponto de ser potável, acredite ou não. Então, a água de esgoto, eles chegaram a uma tecnologia tal que a água de esgoto pode ser potável, mas mesmo assim, por causa do psicológico, eles não usam para beber, eles usam na agricultura e também para descarga, essas coisas assim. Então, uma nação que renasceu e não de qualquer forma. Quando eu ando ali pelo Vale de Jezreel e eu vejo as flores, eles exportam frutas, exportam flores, e quando eu vejo isso, eu vejo Isaías se cumprindo, né? Que o deserto floresceria. Agora, sabe o que eu acho bonito, Mateus? Que Deus vincula o que está escrito, as profecias, o deserto floresceria, com a sabedoria. Aí, Ben Gurion, eu sou fã dele. Eu fui lá para o Negev, e então, onde Ben Gurion ficou, no kibbutz que ele ficou, e Ben Gurion, ele amava ficar lá no Negev. Negev, você que não conhece, é o sul de Israel, e o sul de Israel 70% de Israel é deserto. Então, 70% de Israel é deserto. E então, eu vou ter que pedir para alguém atender o telefone. Então, o Ben Gurion, que foi primeiro-ministro de Israel, sabe o que ele fez? Ele falou assim, bom, está escrito que o deserto floresceria. Para o deserto florescer, tem que ter água. Como é que a gente vai ter água? Ele não pensou só numa questão de milagre. Ele falou, Deus me deu sabedoria. Então, eu vou canalizar a água do Mar da Galileia e trazer aqui para o deserto. É fácil. O deserto vai florescer. Esse homem colocou esse projeto e hoje o sul de Israel floresce porque este homem, que ele é chamado lá em Israel como o Moisés do século 21, né? Que ele é um grande profeta, um político fenomenal e um homem que amava as escrituras, e ele entendeu que era tempo de se cumprir o milagre de Deus. Então, Israel é por um milagre. Quando você vai para lá, você vê o impossível acontecer. Como é que eles conseguem conviver com a faixa de Gaza e não serem destruídos, com todos aqueles vizinhos e não serem destruídos? Aí entra um outro amigo meu, né, que ele mora em Tel Aviv, ele participa agora ele está aposentado, mas era da inteligência do exército, e ele falou assim, Nairo, você sabia que nós lemos a Bíblia e usamos muitas táticas de guerra do Antigo Testamento, claro que modernizando, mas nós vemos a sabedoria de Deus nas táticas de guerra e nós ainda usamos. O nome dele é Shraga. Eu fiquei assim, encantada como eles casam o mundo moderno com as profecias e com a Bíblia.
E por que que nós, como igreja, não fazemos isso? Porque essa dificuldade de acreditar no sobrenatural, porque essa dificuldade de entender que nós somos um, Israel e os gentios, diante dos olhos de Deus, nós somos um, que nós precisamos passar. Quando a gente lê na Bíblia, eu acho que você lê que é tempo de restauração, não é? Todo mundo gosta de ler. Atos 15, é tempo de restauração. Restauração de todas as coisas. Ah, tá bom. Então Deus vai restaurar, vai trazer avivamento, vai restaurar as famílias, vai restaurar uma reforma na estrutura da igreja. Aí fica fácil de pensar. Mas por que não restaura? Por que você não pensa também em restaurar o principal? Deus é um Deus único. E Deus, ele ama judeus e ele ama gentios do mesmo jeito. Deus não tem filhos prediletos, a despeito dele ter escolhido Israel para ser o cumprimento profético. Aliás, por falar em cumprimento profético, eu digo para você que em 1948 o relógio foi dado um start. É só você digitar, você vai ver Israel é o relógio do mundo e profético é. A gente está falando de profecia. Então, você quer entender o que vai acontecer com a tua vida, olha para Israel. E ali é o relógio profético. Jesus deixou bem pontuado. E Mateus, sabe, quando um pai ele sai de casa para viajar, ele deixa um monte de avisos para os seus filhos e ele deixa, olha, deixa a porta trancada, desliga o gás, veja as contas e etc e tal. Agora, os mais importantes mesmo, os avisos mais importantes, ele ainda na porta de saída, ele ainda vai dizer, e não esquece de dar comida para o cachorro, trancar a porta e desligar todas as luzes. É isso que ele faz. Jesus não podia ser diferente. Quando ele foi para Jerusalém a última vez, antes de ir para a cruz do Calvário, ele fez a mesma coisa. Ele já tinha anunciado por 3 anos tudo o que aconteceria. Mas aí ele subiu no Monte das Oliveiras, e aí nós estamos em Mateus capítulo 24, e ele deu os avisos finais. Tipo assim, bom, vou falar das coisas mais importantes para vocês. Eu vou falar dos últimos dias. Eu amo falar de Mateus 24, quando eu subo no Monte das Oliveiras. Aí eu peço para o povo abrir Mateus 24 e eu falo, olha, aqui no Monte das Oliveiras, tudo aconteceu e tudo vai acontecer. Jesus aqui, ele ensinou os discípulos no Monte das Oliveiras, ele ascendeu aos céus a partir do Monte das Oliveiras e ele escolheu também colocar os pés no Monte das Oliveiras quando ele voltar na segunda volta, não nas nuvens, mas quando ele colocar os pés, como está escrito em Zacarias. Então, sabe, Israel é ontem, hoje e eternamente. Quando eu subo no Monte do Templo, gente, o Monte do Templo é onde o primeiro e o segundo templo foram construídos. Quando eu subo lá, eu gosto de pôr o meu pé bem ali do lado, não na mesquita de Aqsa, né? Mas ali no memorial, bem do lado, quando você sobe as escadas do lado esquerdo, gente, vocês estão viajando para Israel comigo. Aí, quando você sobe aquela escada, que todo grupo tira foto ali, né? Do lado esquerdo é onde ficava o Santíssimo Lugar. Aí eu gosto de pôr os meus pés lá, eu falo, Deus, aqui foi o Santíssimo Lugar. Que bagunça que é esse lugar. Aqui tem o ontem, que foi Isaac sacrificado, o ontem, que foi o primeiro e o segundo templo, tem o hoje, que tem o memorial, ali, a cúpula dourada, né? E tem o amanhã, que vai ser o terceiro templo. Tudo, você está vendo? Israel tem o ontem, o hoje, Israel não passou. O que as pessoas que acham, eu não tenho nada a ver com Israel, é a mesma coisa que você falar, eu não tenho nada a ver com Jesus, porque Jesus vai voltar em Israel. Como é que você não tem nada a ver com Israel? Se ainda Israel está na boca não, de Jesus. Não tem nada a ver com a volta de Jesus também. Está escrito, Mateus está escrito em Zacarias. Pois é, como que pode? Eu falei, eu quero ficar bem grudadinha, eu vou ficar lá
quando ele estiver reinando no milênio. Gente, Jesus vai reinar no milênio lá em Jerusalém, é o que está escrito. Agora, se você quiser arrancar páginas na tua Bíblia, não acredito, eu sou amilenista. Peraí, não me importa a tua posição escatológica. Uma coisa, todas as posições escatológicas têm que concordar. Jesus vai voltar, pronto. Segundo, Jesus vai reinar por 1000 anos em Jerusalém. Então, eu quero pisar no lugar onde ele esteve e ele vai reinar por 1000 anos. Então, eu vou lá... Estou caindo todos os meus papéis. Então, eu vou lá e eu gosto de ir lá porque eu sei que ele vai reinar novamente em Jerusalém. Então, nós temos tudo a ver. Em Zacarias 14 está escrito que a nação que não subir para celebrar a festa com representantes, é claro que não dá, todo mundo subir para Jerusalém. A nação que não mandar representantes para celebrar a festa dos tabernáculos durante o milênio, não vai ter chuva. Está escrito em Zacarias 14, não sou eu que estou falando, está escrito lá. Agora me diz uma coisa, e aí? E a Nova Jerusalém vai descer aonde? Aqui em São Paulo. Vai descer no Brasil, vai descer na França, vai descer na África. Aonde que vai descer? Vai descer aqui no Rio de Janeiro. Aonde que vai descer a Nova Jerusalém? Está escrito em Jerusalém. Então, razões para você dizer, eu tenho tudo a ver com essa história. Eu tenho tudo a ver. Você pode dizer assim, não tenho nada a ver com judeu. Tá, você tem a ver com Jesus. Então, Jesus vai estar lá. E você tem que amar aquela terra, você tem que amar, você tem que orar por aquela terra, abaixo esse antissemitismo absurdo que foi criado. E você sabe qual é a fonte de onde foi criado. Você quer entender um pouco do que é a história da humanidade? Hoje não dá tempo, mas eu gosto de ensinar Apocalipse 12. A gente tem um resumo da história da humanidade ali. E a história da humanidade começou em Israel e vai terminar em Israel. Quer dizer, começou pertinho, né? Ali o Jardim do Éden, a posição é ali pelo Iraque, mas começou pertinho. Mas eu estou falando que ela vai terminar, mas todos os cumprimentos proféticos de salvação, de resgate. Você quer entender? Gente, Israel é o lugar onde Jesus derramou seu suor, onde ele pisou. Quando eu entro em Cafarnaum, eu sempre falo, gente, isso aqui é o lugar onde tem mais unção por metro quadrado. Por quê? Porque se Jesus... Pensa comigo. Eu já disse que eu piro. Pensa comigo, Mateus. Se Jesus... Aonde foi que Jesus mais falou? Em Cafarnaum. E na região. Porque tudo bem que ele subia para Jerusalém, ele andava bastante, mas ele concentrou... Não. Digamos que o quartel-general dele era Jerusalém. Era Cafarnaum. Tá. Palavras não de Naira, palavras de Jesus foram liberadas ali naquele local. Então, se está escrito que palavras são vida, espírito e vida, quem disse isso foi Jesus. Ele disse as minhas palavras, não é a palavra da Naira. As minhas palavras, Jesus falando, são espírito e vida. Me diz uma coisa, a vida de Cristo, espírito e vida, dá para morrer? Não dá. Então, o eco das palavras dele está ali. Se a palavra dele tem poder, eu digo, gente, sim, claro. Embora. Quando eu estava lá em Cafarnaum, eu tive uma experiência particular em Cafarnaum. Deixa eu ficar um tempo aqui sozinho, 3 segundos eu te conto qual foi a experiência. Para minha experiência, não é? Então, eu tive uma experiência, eu contei para o Mateus que a minha cunhada, ela teve um sonho comigo muito antes de eu ir para Israel, e ela me via andando pela beira-mar, à beira do lago, e com Jesus, e esse sonho ficou tão claro para ela, e ela disse que ela sentiu inveja, né? Uma inveja santa, e falou assim, por que ela está andando e o senhor está falando com ela? E ele virava para trás e falava assim, porque ela ama a minha palavra. Esse sonho ficou no coração dela, ela falou assim, ainda vai para Israel, Naira. Eu falei, eu quero, né? Aí ela falou assim, não, mas você vai ter uma experiência com ele nesse lugar que eu tive um sonho. Deus falou comigo. Eu guardei esse sonho no meu coração. Eu comecei a ir para Israel
E eu guardei esse sonho. Eu fui para Cafarnaum, mas eu fui muito mecanicamente. Mas quando eu fui para ficar sozinha, para estudar, o Eli, eu fui estudar com o Eli me levou até Cafarnaum, e ele falou assim, eu disse, Eli, aqui eu já conheço, aqui são as ruínas, etc e tal. Ele falou, não, Naira, Deus mandou eu te deixar aqui sozinha. Eu vou te deixar embaixo daquela árvore, porque ele vai falar contigo. Na hora o sonho veio. Eu vi o cenário do sonho dela. Eu falei, meu Deus, eu já comecei a tremer lá. Eu falei, ele mandou você me deixar embaixo da árvore, tá falando sério? Ele falou, é. E foi embora, foi embora. Ele foi com a esposa dele, resolveu outras coisas e me deixou lá, em Cafarnaum. Aí eu sentei embaixo daquela árvore. Mateus, eu não sei quanto tempo eu passei ali. Foi muito, mas assim, para mim foi muito rápido. Eu só sei que a visitação foi tão forte, eu me via. E assim, Deus falou muito comigo, falou muito, me explicou muita coisa, inclusive sobre tudo que eu estou falando, a necessidade de ensinar o cristão a amar sobre Israel, de levar grupos que se apaixonassem por este local, entendendo que o maior cumprimento profético é a unidade. Nós falamos para que todos sejam um. Tá, então um é só cristão? Não pode ser judeu e cristão, não? Claro que é. Aliás, não é só judeu e cristão. Ali, eu vou terminar de contar a experiência, mas no Vale da Bênção, onde minha mãe morava, há muitos anos que tem o Sim Israel, Sim Ismael. Eu amo, Mateus, ir para Dubai e ensinar lá em Dubai a amar Ismael. Não é só para amar Israel, é para amar Ismael. Ismael são os árabes. Então, ali eu ensino sobre amar os árabes, lá no deserto de Dubai. Pus uma foto ontem nos meus stories, que foi ali justamente onde eu ensino. E, então, ali em Cafarnaum, a experiência foi tão forte, e Deus fez uma aliança comigo. E ele disse que todo grupo que eu levasse teria uma experiência muito forte com ele, embaixo daquela árvore. Na primeira vez eu fiquei muito temerosa, eu falei, Deus, será que vai funcionar? Mas eu digo para você que desde 2012, desde 2012 até hoje, todos os grupos que eu levo, sem falar nada, eu não anuncio o que vai acontecer. Cada um tem uma experiência diferente. É algo assim fenomenal, a ponto da pessoa não conseguir levantar debaixo daquela árvore, de tanta presença de Deus que desce naquele local. Então eu digo para você, ir para Israel, amar Israel, é você entender mais a Bíblia. Eu amo ensinar sobre a cultura judaica, não para ninguém ficar judeu, nem ser judeu. Se você olhar para mim, eu não sou judia. Eu não faço nenhum tipo de ritual. Longe de mim, Cristo me libertou. Mas eu quero te dizer que se você olhar para mim, você vai ver um coração totalmente conectado. E quando eu ensino a Bíblia, entender a cultura judaica é entender um pouco mais da Bíblia. Porque eu posso ler a parábola, que eu vou ensinar daqui a pouquinho, eu posso ler a parábola do odre velho, do odre novo, com um olhar ocidental. Mas quando eu olho, quando eu entendo com um olhar oriental, é outra coisa. Eu posso olhar toda a linguagem de casamento que tem na Bíblia, eu posso olhar e vou receber, vou ser abençoada, com um olhar ocidental. Mas quando eu olho com um olhar oriental, eu ganho pelo menos mais 50% de entendimento. Olha quantos benefícios por Israel ter se mantido fiel às suas tradições, até mesmo a amplitude do nosso conhecimento chega até nós. Então Deus é um Deus de cumprimento. Aí você fala, pastor, e aí, como é que... E o cumprimento profético hoje? Né? O que está anunciado hoje? Você tem que orar muito pela paz de Jerusalém. Porque Israel continua cercado por inimigos. Nós temos anunciado em Ezequiel 38 uma guerra localizada. Não confunda Ezequiel 38 com Armagedon. Armagedon todas as nações se levantam contra Israel.
Quando você vai estudar Ezequiel 38, ali está o nome de nações. Ali está escrito a Rússia. Hoje, a Rússia é um inimigo de Israel. Se você lesse esse mesmo texto de Ezequiel, olha como a Bíblia é atual. Se você lesse esse mesmo texto há 7 anos atrás, você não teria esse entendimento lendo que a Rússia está ali no meio. Por que a Rússia está aqui no meio? O que tem a ver? Tudo bem, está escrito Turquia, está escrito Irã, está escrito Iraque, é compreensível. Mas por que a Rússia? Como que a Rússia entrou aqui? Então, não tinha sentido. Mas quando eu fui estudar, o Eli ele falou para mim, Naira, fica atento ao cenário mundial. Daqui a pouquinho, a Rússia vai entrar com o interesse de destruir Israel. Eu falei, qual o interesse? Religioso? Olha, não tem interesse de pegar a terra de Israel. É uma terra ínfima. O que a Rússia, daquele gigante, vai querer com uma terrinha daquela? Não, não é. Religioso? Não. A Rússia, em termos de história, faz pouco tempo que deixou de ser... ainda tem uma perseguição velada, mas eu digo assim, que ela acabou. A muralha de ferro, né, a cortina de ferro, acabou. Então, não é religioso. Ele falou é econômico, porque a Rússia ela detém todo o poderio de gás natural e, Naira, fica atenta. Israel está descobrindo uma grande fonte de gás natural. Vai incomodar a Rússia e a Rússia vai começar a dar armamento para dentro da faixa de Gaza, vai dar armamento para o Irã, para o Iraque, e com o objetivo de destruir, e o objetivo vai ser econômico. Eu olhei assim para o Eli e falei, meu Deus, quase igual falaram de Paulo, né? Delira pelas muitas letras, né? Eu falei, Eli, você está vendo coisa? Ele falou, fica aguardando. Não precisei esperar muito, e aconteceu. Israel anunciou a sua grande descoberta, começou a incomodar a Rússia, e todo aquele, alguns meses atrás, todo aquele movimento na faixa de Gaza, todo aquele armamento na faixa de Gaza. Eu tenho um aplicativo que se chama Red Alert, é um alerta vermelho em inglês, e ali eram mísseis dia e noite, que saíam da faixa de Gaza para Israel, e de onde que eles estavam conseguindo esses mísseis de altíssima tecnologia, e Israel só conseguiu ficar preservado também por sua grande tecnologia, pelo seu domo detectar. ali, que eles têm a capacidade de desarmar os mísseis no ar ainda, né? Detectar e desarmar, né? Então, desviar. Então, eu digo para você, tudo isso é provado, né? Você tem que ler um pouquinho, gente, leia um pouquinho mais das notícias, não só através do Maoz, mas também as notícias no Jerusalem Post. Ali você tem as verdadeiras notícias e o Maoz traz você em português. Então, ali você vai ver, e lá eles falam, a inteligência de Israel mostra como a Rússia está armando a faixa de Gaza e todos os seus vizinhos. E o que a gente tem a ver com tudo isso? Ezequiel 38 se cumprindo, e hoje a parte da África, o norte da África já está todo completamente contra Israel. É só você analisar quem é o norte da África. Isso também de uns 10 anos para cá piorou. Então, hoje o cenário está todo pronto para que Israel seja atacado, como está escrito em Ezequiel 38, da mesma forma que foi na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Só que com armas do século XXI, querido. Só que com armas modernas de grande poder de destruição. Só que está anunciado lá em Ezequiel 38 que do mesmo jeito que Deus protegeu em 1967, Deus vai proteger Israel e todas as nações verão que Deus cuida de Israel. Aonde está você nessa história? Eu digo para você que nós, Israel espiritual, temos muito a aprender com isso.
nós estamos tão cercados quanto Israel, nação. Nós estamos cada dia mais cercados. É um grande ataque contra a igreja de Cristo, para roubar a tua fé, a tua esperança, para roubar a tua unção, e é para te abalar. E quando você olha as intervenções de Deus em Israel, nação, você aprende as intervenções de Deus em Israel espiritual. Isso traz mais força para nós entendermos o que está acontecendo conosco. Entender Israel é entender o que está acontecendo conosco. Então, é entender o que está acontecendo conosco a nível espiritual. E se você me pergunta assim, por que eu preciso ir para Israel? Se você não quiser ir, você não precisa ir para Israel. Mas você precisa orar por Israel. Mais do que o suficiente já é isso, orar por Israel? Porque Deus mandou. É fácil, simples assim. Vai ter um anúncio muito especial. O Maoz vai fazer uma viagem para Israel no ano que vem. E vai sair um grupo do Brasil para o ano que vem. E nós vamos em todos esses lugares acompanhados com judeus messiânicos. Eu queria dar essa notícia para a senhora. Vai chegar aí a carta aí para a senhora aí na sua casa. E o Maoz vai fazer uma viagem a Israel no ano que vem, acompanhado com todos eles, judeus messiânicos, passar o Shabat junto com eles também e tal. Nessa próxima revista aqui, o tema está falando sobre o Novo Testamento que foi roubado. É um tema que fala muito interessante da história da igreja, informações em Jerusalém, história, né, do que aconteceu. É fantástico. E daí também vai estar aí as informações dessa viagem do ano que vem também. E vai ser benção demais. Tem que arrastar a Nara para ir com a gente nessa viagem. Pastora, finaliza aí, porque está acabando a nossa live. Daqui a pouco vai ficar aí os minutinhos aí. Eu queria saber. Olha que eu vou, hein? Olha que eu... tá acabando. Queridos, isso é aula para 2, 3 horas. Então, eu só quis mostrar que você precisa amar Israel, você precisa entender Israel, você precisa se conectar com Israel, porque nós precisamos ser um, para que todos sejam um. Cristãos e judeus, cristãos, árabes e judeus, para que todos sejam um. Nós precisamos amar. E nós precisamos entender que tudo aconteceu lá, tudo está acontecendo lá. E tudo vai acontecer lá. Deus escolheu uma terrinha desse tamanho, insignificante, para que todos os cumprimentos proféticos já deu o sinalzinho aqui no Instagram. Naquele eu agradeço local. muito. Quer entender a profecia? Olha para Israel. Porque tudo aconteceu então, e vai a senhora pode continuar orar em 30 lá. segundos de novo para a gente? Eu tenho que sair em parábolas. Vamos. Senhor, eu quero, neste momento, orar não só pela paz de Israel, mas eu quero pedir, Senhor, que cada coração aqui seja visitado por um amor sobrenatural por esta terra. E que nós possamos, para que nós possamos ser um, assim como Tu és um como um Pai. Amém. Nós possamos ser um. Aí nós está possamos o e-mail, olhar para Israel, para ver tudo que está para Mande acontecer. o seu e-mail para nós, se você quiser receber as revistas, se você quiser abençoar abençoar Israel de várias formas. Amém. E receber informações, tudo, manda aí pra gente. Brasil@maos.org. Um beijo, Deus abençoe. Vamos marcar uma próxima live pra gente falar de Apocalipse. Beijão, gente. Deus abençoe. Beijo. Beijo.